Boa noite, a nossa aula de número 6. Vocês sabem que tem 15 aulas pela frente, né, no total, mas hoje a gente está encerrando a semana 6 da nossa disciplina. Vou fazer um pequeno histórico para a gente recapitular, que eu acho que é bem importante, para que a gente possa entender novamente, né, e tentar deixar bem claro que a proposta dentro do curso de vocês de discutir outros temas que não são temas específicos da profissão, né, da área de vocês do secretariado, mas que todos esses temas são discutidos e foram bem trabalhados na última reforma de curso, para que existissem assim outras considerações importantes sobre o mercado, e daí a gente pode inserir para o mercado de trabalho. Acredito que vocês estão tendo vários temas interessantes também na disciplina de seminários, que tem essa proposta de buscar temas atuais. E o tópicos contemporâneos, e essa primeira parte, que é o início, né? Tanto faz a gente começar por ali ou não, mas pela nossa divisão entre mim e o professor Vitor, que vai assumir a partir da semana que vem, foi realmente pensado para que a gente pudesse discutir temas atuais. Então, esses temas atuais que nós colocamos ali no primeiro capítulo, como temas relacionados com o marketing, relacionados com o mercado, muitas dessas questões o professor Vitor também vai retomar, porque ele vai trabalhar mais voltado para a parte mais econômica e de planos, né, de planejamento. E a gente acha que elas são bem importantes, né, dentro das análises dos cursos de vocês. Como eu disse lá no início, aqui o objetivo não é a gente trabalhar a disciplina para quem vai assumir uma área de marketing. Então, a gente vai falar e vai discutir dentro daquelas possibilidades do dia a dia. Nada impede, pessoal, que vocês mais à frente, nas opções que vocês vão ter de trabalho, eu sei que muitos de vocês têm outra ocupação, ou vocês fazem outro curso, ou já têm uma outra formação, todas elas são extremamente complementares. Essa é a principal importância que eu coloco aqui para que vocês possam rever, tá? Que vocês possam rever os temas desde lá do início que a gente trabalhou, fundamentos de marketing, comportamento do consumidor. Eu deixei o material de segmentação de mercado. A proposta inicial era que eu ia fazer uma gravação, ia deixar para vocês, mas como a gente tem uma parte que fecha, que é a questão de vendas e por que a importância deles estarem juntos, eu achei que ia ficar desconectado a gente fazer dessa maneira. Então, por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas e vocês vão poder estudar com os materiais que vocês têm de apoio. Por isso que eu mudei um pouquinho da proposta, porque eu achei importante a gente ter mais uma aula para a gente poder conversar. A proposta inicial são 10 horas, então seriam só 5. Eu já tinha conversado com o professor Vitor na nossa organização para ficar com 6 aulas, para a gente poder desenvolver um pouquinho mais e não teria, né, nenhum prejuízo no conteúdo que ele vai trabalhar. Então, isso é a primeira questão que eu quero dizer para vocês. É importante que vocês possam revisitar os materiais que ficaram, inclusive com os vídeos, hoje também na postagem, como a gente vai falar agora, essa parte, vai puxar um pouquinho para a negociação também. Tem um vídeo bem legal, vocês têm que ter o tempinho para assistir, é um vídeo, acho que ele tem 19 minutos, mais um outro que a gente colocou ali. São propostas que nós já estudamos entre vários professores e que nós achamos bem interessante de trabalhar, certo? Então, podemos recapitular lá no início para que a gente possa entender esse sentido. Nós começamos a olhar o mercado como um todo e entender que as organizações estão dentro desse mercado e que elas precisam conhecer onde elas estão. Eu acho que essa palavrinha eu falei algumas vezes, que é a palavra foco. Entender o trabalho do marketing, entender o sentido do marketing como filosofia, não é a gente olhar só para a empresa grande que tem o departamento de marketing, e sim a gente entender que o pequeno, que o microempresário, até mesmo aquela pessoa que abriu um negócio ou que começou informalmente a trabalhar na pandemia, a gente vai ter muitos estudos para analisar desse período de pandemia e possivelmente do pós-pandemia, que a gente ainda não está vivendo, né? Já estava muita gente sentindo que já era o pós, e a gente está vendo que nós ainda não estamos, né? Estamos num período de recuperação, mas que não podemos ainda afirmar que existe um pós.
Então, todas essas questões são importantes para a gente entender o mercado. Daí, na última aula, que foi aquela proposta que a gente fez, da aula colaborativa, que eu ia colocando os temas e vocês iam contribuindo, e a gente ia fazendo a discussão, nós falamos bastante sobre o comportamento do consumidor. Ou seja, aquele consumidor digital que está lá nos fundamentos de marketing, que a gente olha hoje uma nova forma da gente comprar, da gente vender e de entregar valor para o consumidor. Tá? É uma outra coisa que eu quero que vocês gravem muito isso, porque não é só a área de marketing que vai trabalhar essa questão do valor para vocês. Isso faz parte do nosso dia a dia. O que é valor? O valor não é o preço que a gente paga, é o quanto a gente vai conseguir ter o algo mais e conseguir ter a percepção disso. Por isso que hoje alguns temas que a gente trabalha no marketing, mas que são bem interessantes para toda a área de mercado, elas estão relacionadas com encantamento do cliente, marketing experiencial. Eu já falei aqui para vocês, né? Quem vende um pacote de viagens, ele tem que se preocupar com as questões tangíveis, né? O hotel, a viagem, né? O voo, se vai de avião, se vai ter um transfer para levar até o hotel, como que vai ser o período que a pessoa vai ficar lá. Ele pode organizar tudo isso que são questões tangíveis, mas ele está entregando serviço. E entregar serviço é entregar o intangível, entregar aquilo que a gente não pode trocar, que não é como a gente pensar assim, ó, dá o exemplo aqui do lápis. Ah, o lápis, ele tem que escrever, eu tenho que apontar ele. Eu gosto muito de lápis ainda, apesar de ter lapiseira, mas eu acho o lápis fantástico. E ele tem que ter várias funcionalidades. Esse aqui é bonitinho, ó. Ele é daquelas madeiras de reflorestamento com uma borrachinha na ponta. Eu gosto muito de usar para os meus apontamentos aqui nas aulas. E hoje eu estou na terceira aula do dia, então tem bastante coisa aqui do meu lado. Então, olhar para esse lápis aqui, ele tem que funcionar. Então, ele pode dar um defeito, ele é tangível, ele quebra, né? Ele tem várias questões que estão aqui que eu consigo enxergar. E no serviço, não. E quando a gente falou desse novo comportamento do consumidor, e alguns de vocês na última aula que a gente fez síncrona falaram sobre isso, né? Alguns que até não eram muito acostumados a compras online, a utilizar, né, os serviços da internet, se viram meio que tentados e obrigados, né, em muitas situações, a utilizar novas modalidades, porque era o que a gente tinha dentro da nossa necessidade, ou seja, num período que a gente sai menos de casa, como aconteceu, né, nós precisávamos ter serviços à disposição. E quando a gente olha para a organização, né, a empresa como um todo, ela tem que saber que o seu serviço ele tem que estar de ponta a ponta. Por isso que a gente diz que entregar aquilo que o consumidor quer. E o que é entregar o que ele quer? É conseguir satisfazê-lo dentro daquilo que ele está se propondo. Então, vocês, acredito que muitas de vocês que já possam trabalhar na área, que trabalham com atendimento ao público, lembrem sempre que esses pontos do marketing que a gente discutiu aqui, eles fazem parte do dia a dia. Sempre que eu trabalho com secretariado, eu imagino muito a nossa vitrine, porque a gente precisa do trabalho das pessoas que estão à frente. E hoje a gente vai falar um pouquinho de vendas, mas eu vou puxar um pouquinho para o lado de vocês, porque eu gosto bastante do trabalho com o secretariado, que é a gente conseguir entender o cartão de visitas de uma empresa. Né? Por que o cartão de visitas? Porque são as pessoas que estão à frente. Né? Eu sei que muitos, até em outras aulas, em outras turmas, o pessoal relata que muitas vezes há uma confusão, né, entre o recepcionista e o secretário, as pessoas têm uma mistura ali relacionada com as funções, e todas elas estão à frente. E esse estar à frente é venda. E é venda do quê? Não é a venda do produto, muitas vezes. É a venda da imagem. Então, algo que a gente preza muito, eu acredito que muitos de vocês não tiveram ainda a oportunidade de ir até o Politécnico, né, para ter as aulas presenciais, mas nós que somos professores com uma grande carga horária concentrada no noturno, nós sabemos o quanto o noturno é diferente na universidade. É um turno que tem menos pessoas nos locais,
Ainda os setores administrativos funcionam muito mais de dia, né, como na reitoria, em grandes centros. Mas comecem a pensar tudo isso lá no poli, funciona as coisas à noite, porque à noite a gente tem o maior número de turmas. Não sei se vocês sabiam disso, mas na contagem de turmas em aula, o noturno é o turno que tem maior número de turmas. Então ele está cheinho, tem todas as salas de aula, quando é presencial, estão todas as salas ocupadas. E isso faz com que a gente tenha serviços como de secretaria, de biblioteca, todas as assessorias funcionando também à noite. E vocês vão ver o trabalho conjunto de várias pessoas. Vocês sabem como funciona na universidade, né? A gente tem muitos serviços que são terceirizados. E a gente preza muito dentro da universidade que os serviços terceirizados eles também sigam a mesma qualidade dos serviços prestados pelos seus servidores. Porque o que interessa é como que a gente entrega. Então, eu sempre costumo dizer que a pessoa que está ali à frente, se vocês conhecem, puderam conhecer já a estrutura ali do Poli, tem umas recepções, né, onde o pessoal tem as chaves das salas, né, todas as salas são chaveadas, então tem, né, aquele cuidado com o patrimônio. Aquelas pessoas, elas têm uma importância tão grande e, além de tudo, um conhecimento do colégio. Elas conhecem o colégio. E isso, para nós, assim, é algo que não tem preço. Por que ele não tem preço, né? As pessoas estão ali sendo contratadas, são pagas para fazer aquele trabalho. Porque existe uma união entre o sentimento de gostar de estar ali. A gente já ouviu de uma pessoa que trabalha muito tempo lá no colégio, serviço de limpeza, e ela disse o seguinte, né? Estou falando limpeza não de forma pejorativa, de maneira nenhuma, mas no sentido de que eles têm muita rotatividade. Então, um pouco eles estão num prédio, um pouco eles botam eles lá no outro bloco. E um dia ela comentou, ela é bem amiga assim da gente, de ficar conversando quando ela vai lá nas salas ou quando ela está ali pelo corredor. E ela sempre diz assim: eu não quero ir para outro lugar trabalhar, porque eu gosto de trabalhar no Politécnico, porque aqui a gente se sente parte. É como se realmente a gente se sentisse, né? Todos trabalhando juntos. Então, muitas vezes, o pessoal está preocupado em contratar alguém que vai ficar lá na frente, que vai ser a própria vitrine da empresa, e não se preocupa tanto com o treinamento, não se preocupa em mostrar, em fazer a ambientação dessa pessoa. Não sei se algumas de vocês lembram de situações de ambientação naquele sentido de que nos primeiros períodos que eu estou numa organização, eu devo ser inserida nos processos e na cultura. Vocês talvez me digam assim, não, prof, muitos lugares que eu trabalhei, que eu tenho experiência, não fizeram isso comigo. E eu entendo realmente isso. Muitas empresas negligenciam essa parte, que é extremamente importante. Daí a gente brinca que eu caí de paraquedas, né? Ah, eu cheguei para trabalhar e estou com um monte de coisa aqui na minha frente, eu tenho que dar conta disso, né? Ou às vezes é só a pessoa que estava antes, que faz algum breve treinamento ou uma breve explicação de como funciona. Não sei se vocês querem contribuir para essa parte, alguém quer dar um depoimento ou comentar alguma coisa em relação a isso? Já sentiram ou já sentiram a outra parte bem importante de uma ambientação? Quem é que poderia dar um exemplo, que queira dar um exemplo aqui? É importante eu ouvir vocês também. Jéssica, pode falar. Boa noite, prof. Quiser abrir tua câmera para a gente se dar um oi. Não, tô com minhas crianças aqui em volta de mim. Viu, prof? Ah, mas é bem Eu bom. sou, eu sou um exemplo disso que você está falando, porque eu sou funcionária, né, terceirizada lá na empresa. E daí Aham. eu trabalho na parte da limpeza, e é bem isso mesmo que você falou. A gente, quando a gente está num prédio, e eles trocam, que a gente acostuma, muda toda a rotina da gente. Então, até de se Completamente, adaptar. né? Até de se adaptar em outro ambiente é bem diferente mesmo. E lá é bem assim, é bem como a colega falou lá. Não sei qual delas que te Ah, falou, mas talvez eu conheça. É, sim, acho que deve conhecer, sim. e a E gente como a gente acostuma.
E como a gente fica feliz em saber quando as pessoas falam que gostam, né, do local que É, elas estão trabalhando, porque a gente se coloca nessa posição. Ninguém está fazendo um trabalho inferior, ninguém tá sim, fazendo um trabalho de retaguarda, né? Eu costumo sempre dizer, gente, ter limpeza, né? Ter banheiro limpo, ter corredor limpo, é o mínimo que a gente pode fazer. No período da pandemia, eu vou contar uma historinha, só não vou contar o nome do santo, tá? Vou contar só o milagre. sim. Mas no começo da pandemia, uma professora lá do colégio, né, que tinha muito aquele hábito de programar o horário que as pessoas podiam entrar na sala dela. Eu sou bem diferente, na minha sala pode entrar, pode limpar. Eu só tenho uma observação, não podem usar aquela que boa forte. Eu digo que boa porque né, eu uso a Uhum. marca, mas aquela água Sim, sanitária forte, porque eu tenho uma alergia, né, da rinite, e uma vez eu quase morri, fizeram uma limpezona maravilhosa na minha sala, agradeci muito as gurias, mas o cheiro ficou uns 3 dias. Então eu sempre é. peço para evitar um pouquinho, me deu coceira nos olhos mesmo, foi bem irritante, a gente sabe que tem produtos meio fortes. Mas é uma brincadeira, assim, foi né, uma observação. Ó, cuidado com o produto que passa ali. Sim, é Mas, importante ter essa comunicação, porque muitas claro, vezes a gente não sabe, né? Daí, às vezes, tem aqueles professores que gostam que a gente limpe bem limpinho. E tem alguns que já têm isso, alergia que não pode com os produtos. com os É bom produtos, ter né? essa comunicação. E, Só e que é, assim, é importante esse debate, principalmente pela questão da valorização, né? Que tem ai, muito ambiente que às vezes a gente não se adapta, já justamente por isso, porque é, não sabem dar valor para a gente, principalmente em questão a alunos. Tem alunos ai, gente, como é difícil isso, que não né? Eu não, respeitam. é bem isso. Daí, esse exemplo que eu vou contar é uma situação assim que aconteceu no período da pandemia. O que aconteceu lá? Estou falando ali pelo pole, né? Bem naquele período inicial, alguns professores estavam indo, outros só foram algumas vezes, né? Realmente estavam fazendo todo o trabalho. Eu tenho outras funções, eu tenho a função da cooperativa escola lá no colégio, tenho a função do projeto Zelo, né? Do cuidados com os animais, o projeto de extensão. Então eu fui inclusive muito mais do que eu iria, porque eu tive que passar aí todos os finais de semana também. Eu ia só no domingo, normalmente sábado eu não ia, só que o colégio começou a ficar fechado no sábado e a gente tinha que cuidar dos gatinhos. Nós temos os gatinhos comunitários, mais aqueles que ficam lá no fundo, que tem comedouro para alimentação. A gente passou a fazer, né, um trabalho bem dobrado. E essa professora, ela pediu para o nosso gestor, né, para o diretor da parte da infraestrutura, para agendar essas limpezas. E o colega teve que dizer para ela que o pessoal da Suclim, né, que dentro do contrato, eles estavam com uma restrição, como eles tinham mandado muita gente, né, embora, assim, tinha ficado menos pessoas para limpeza, porque não tinha mais a limpeza diária das salas de aula, tudo, eu acho que isso refletiu, né, no contrato de vocês, que a gente não estava, né? Ele falou como né, o gestor. Nós não estamos mais disponibilizando nesse período a limpeza dentro da sala dos professores. Então, a gente sabia disso, mandaram inclusive um e-mail para a gente: olha, como tem pouca circulação, nós vamos dar prioridade, né? Para os banheiros, para os principais locais, circulação, mas não estão mais fazendo. Foi uma solicitação, inclusive, até para preservar as pessoas, né? Tava todo mundo também com bastante medo, né, da pandemia. E essa professora ficou assim, pelo que a gente sabe, né? A gente conhecia o perfil dela, ela ficou bem chateada. Não, mas é que eu quero agendar porque a minha sala é prioridade, né? Eu acho prioridade a limpeza. E o colega disse assim: olha, professor, tá todo mundo se virando, né? Então, dá para limpar, não deve também ter tanta sujeira. Quem sabe a senhora passa um paninho. Eu sou uma que adoro passar um pano com álcool, adoro passar só o álcool em cima da mesa, com aquele cheirinho da limpeza. E Sim, sim. essa é uma realidade, né, Jéssica? Nem todas as pessoas entendem. As pessoas É. ficam achando que sempre vai ter alguém para fazer. E a gente tem que ter essa visão de que nem sempre tem alguém para fazer por nós, Sim, né? daí até agora mesmo eles lançaram um novo, eles fizeram um novo procedimento, né, para nós, Uhum. pra nós fazer a limpeza, porque tava assim que tinha professores que queriam que nós limpasse a sala de cima a baixo todos os dias, né?
tipo, tudo. Daí, aí não tem condições, com a quantidade de funcionário que a gente está trabalhando agora, não tem Vocês condições. estão bem reduzidos, né? Isso. É, Uhum. daí começou o pessoal, todo mundo a enlouquecer e pedimos, né, para eles conversar, para ajustar isso. Aí agora tem uns que ficam bravos, porque daí a gente entra nas salas, a gente não passa mais pano nas mesas, né? Que daí agora é Aham. responsabilidade deles fazer. Mas no Gente, mas fim, isso é tão mínimo, né? sim, A gente sempre fala sobre a limpeza dos banheiros, sobre os cuidados. Se vocês forem lá no Poli, né? A gente usa muito o modelinho das plaquinhas. Economize água, nossos banheiros, né? Bloco F, bloco sim. G, que foram os dois últimos, tem um acionamento já de duas regulagens de água. As pessoas terem essa consciência, né? Muita gente não tem isso na sua casa, então não sabe nem qual botão ali que está apertando. Ah, pode apertar o que sai menos água, né? Tá economizando, tá cuidando. E como a gente vê que as coisas que nós trazemos da nossa educação, elas têm que fazer parte do nosso dia a dia. Imaginem todas vocês que estão aqui estudando para serem linha de frente. Eu considero todos vocês que estão aqui em formação para o secretariado, vocês são linha de frente. E como eu disse, a gente vai falar de vendas sem que a gente pense no vendedor. Esse é o enfoque que eu quero passar para vocês. Por que eu deixei um material lá que falava sobre a segmentação de mercado? Para a gente conseguir entender que existem diversos públicos e que, de acordo com as características desse público, as empresas também pensam naquilo que elas vão oferecer. Então, por que é importante conhecer a segmentação de mercado, saber com quem que eu estou focando? Lá voltei para aquela palavra do início, foco, né? No marketing, sempre olhar o foco, para quem que eu estou fazendo alguma coisa. E a segmentação de mercado, que eu quero que vocês, se não leram ainda o material, vocês possam ler, porque na atividade final eu vou colocar uma questãozinha de segmentação, é para que vocês possam entender que existem as características, as variáveis da população que vão interferir naquilo que as empresas vão oferecer. Então, uma das variáveis que todo mundo deve imaginar é que existe coisa muito cara para as pessoas que têm um poder aquisitivo X e existem coisas populares para as pessoas que têm poder aquisitivo Y, né? Eu posso comprar um carro X que está dentro do meu poder aquisitivo. O cara que é ricaço lá, poderoso, ele vai comprar um carro da Ferrari. Quem compra um carro, né, marca Ferrari, ele não compra o carro simplesmente porque ele quer o carro. Ele pensa no valor agregado que tem. São aquelas pessoas que compram pela marca e que não são sensíveis ao preço. Sensível ao preço somos nós, né, que fazemos a continha na ponta do lápis e podemos fazer comparação de produtos mais simples, né? Desde quando a gente vai ali no supermercado comprar os produtos do dia a dia, até a gente poder comprar um carro, poder comprar uma casa, poder comprar, né, um investimento maior. Quem tem um alto poder aquisitivo, então a gente vai ver, existe uma segmentação que é socioeconômica, está lá no material de vocês. É uma visível. Mas também existe a segmentação que vai ser pelas características da população, que vai ser pela forma como as pessoas se enxergam. Se vocês abrirem uma loja ou se vocês estiverem trabalhando lá no comércio, vocês podem botar uma placa na frente. Aqui a gente vende coisas para pessoas acima de 60 anos. Tem vários produtos, né, que são hoje segmentados para a idade. Mas, além da segmentação por idade, dentro da segmentação psicográfica, por exemplo, que já no termo já dá para a gente imaginar que entra bastante essa questão psicológica, existe o quanto as pessoas conseguem se enxergar. Então, vocês podem, inclusive, conhecer uma pessoa de mais idade, um exemplo lá de um alto executivo que anda todo engravatado no seu dia a dia e que ele tem um hobby de surfar e que ele tem assim ó, tudo que vocês imaginarem, ele compra da área do surf. Então, o hobby dele também faz com que isso leve a compras e aquisições de produtos e serviços voltados para aquilo que ele gosta. E isso faz parte do estilo de vida, não necessariamente da ocupação que ele tem. Vocês já sabem, né? Muitas vezes, até na universidade, a gente já vê essas diferenças, né? Existe um estereótipo, a gente vê o pessoal de branco, sabe que eles são da área da saúde. Tem um período ali no curso de Direito, a gente brinca, né? Eu sou formada em administração e a gente tinha as aulas lá no centro, na antiga reitoria. Então, a gente conhecia o pessoal do direito, quando eles tinham aqueles júris,
estágios em fórum, que a gurizada tinha a mesma idade que nós, né? Eu entrei na faculdade com 18, então 19, 20 anos, e eles andavam engravatados, e a gente estava ali de calça jeans, bermuda e tênis, indo para aula todos os dias daquele jeito. Mas eles estavam seguindo uma recomendação do curso deles, né? Para participar do fórum, para ir em tal coisa lá, naquele evento, naquele estágio, precisava andar engravatado. Então a gente sempre, né, se cutucava assim, lá vem os engravatados do direito, lá vem o pessoal que anda mais bem arrumado, né? A gente não precisava andar assim, e não é todo e qualquer executivo que vai andar de terno e gravata, né? Depende da empresa, depende de quais são as regras que a empresa coloca. Tem empresas, e hoje se fala muito dessa variedade, né, de públicos, tem empresas que são extremamente informais, né, que as pessoas andam numa informalidade, empresas voltadas para a área de criação, para a área de comunicação, todo mundo fala, agência de publicidade, essas empresas são super flexíveis, mas vocês, quando vocês forem, né, se candidatar a uma vaga ou até mesmo onde vocês já trabalham, vocês têm que ser inseridos naquele código de conduta. E dentro do código de conduta, inclusive, tem a apresentação de vocês, né? Como que vocês vão se apresentar perante o cliente. Então, vai ter um código de conduta para uniforme. Eu sou super favorável com uniforme. Eu acho que as pessoas que trabalham em local com uniforme, elas têm, inclusive, a vantagem de toda vez que elas estão com a roupa delas, elas poderem estar bem arrumadas, né? Porque tem muita gente que precisa de um nível de roupa, de vestimenta mais formal e que tem que investir muito, né, na sua aparência, e o uniforme ele te dá essa igualdade, né? Chega na empresa, tá todo mundo sabe que ele é o funcionário, a pessoa que vai te atender, eles estão dentro de um padrão. O uniforme é muito legal, né, para mostrar essa conduta e essa igualdade, para as pessoas não ficarem, né? Um trabalha lá com uma roupa super chique, o outro já não consegue manter aquele nível, fica aquela questão um pouco de diferenciação. Mas cada empresa faz a sua conduta. E conhecendo esse mercado, que a gente está falando aqui para o cliente e conseguindo se posicionar, a gente vai saber também, pessoal, como atender. Um dos vídeos, a professora Angelita também trabalha nessa área, e eu compartilho com ela alguns materiais. Um vídeo é muito legal, o primeiro que está postado aí no Moodle para vocês assistirem, que é sobre negociação. É um cara jovem, né? Ele é super, ele é consultor, ele trabalha com várias situações de crises nas empresas, e ele fala muito legal sobre a questão da negociação. Tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo. E ele fala assim que a gente precisa conhecer o nosso embrulho, né? Como que a gente vai embrulhar aquilo que a gente faz? Que negociação é um processo que tem que acontecer dos dois lados. E a gente não está falando só o negociar de quem compra e quem vende, e sim o negociar do dia a dia, o negociar da comunicação. E o segundo vídeo é um vídeo sobre comunicação, que ele fala um pouquinho sobre a timidez, das pessoas terem esse receio de falar em público, né, de não ser para muitos, né, considerado que não é assim uma habilidade inata, mas uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Então, imagino que muitos de vocês já passaram por situações que vocês se superaram, né? Antes eu tinha medo. Você sabe qual é um processo bem comum que aconteceu agora nos últimos tempos? Parece engraçado, né? Mas as pessoas continuam tendo medo, nervosismo, timidez, dificuldade de apresentar trabalho com uma ferramenta informacional como essa aqui. Eu assisti várias apresentações da JAI, né? A gente participa, a gente avalia os trabalhos, e como a gente vê, assim, o pessoal com medo de apresentar na JAI. E antes, não sei se vocês lembram, as modalidades anteriores, né, antes dos 2 últimos anos, que virou com apresentação para o online, né, para apresentação virtual, as pessoas levavam os banners e ficavam lá esperando os avaliadores com o banner. Ia dar o mesmo nervosismo também, só que tu ia estar com um banner mostrando ali todo o teu trabalho, e as pessoas chegavam para te avaliar e te perguntavam, explica a metodologia, explica quais foram os objetivos, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, de acordo
com o trabalho que a pessoa está apresentando. E online, parece que a gente pensa assim, não estou enxergando vocês, né? Vocês podem até abrir a câmera, mas eu não consigo tocar, eu não consigo ver. Só que, gente, é o bichinho, né, do medo que gera. E quantas pessoas vão para o seu trabalho com medo do que elas vão fazer no atendimento, com medo de como que elas vão se comportar perante o cliente. E isso é um desafio. Eu posso dizer para vocês, ninguém está errado. Isso realmente é um desafio. O desafio da comunicação, o desafio de saber desenrolar uma situação. No semestre passado, eu e o professor Gustavo estávamos trabalhando a disciplina que a gente trazia muitos temas na área de secretariado, e uma delas bem focada para a questão da liderança, para a capacidade de liderança, porque às vezes a gente imagina que a capacidade de liderança está só para quem está lá nos altos cargos. E não, pessoal, nós somos testados todos os dias com a nossa capacidade da gente conseguir se colocar à frente e se conseguir se colocar também, ter a empatia, né, estar no lugar do outro. E muitas das dificuldades que a gente comentava da própria relação da mudança da função secretarial, né, dessa evolução, de não ser simplesmente alguém que vai atender o telefone, que vai anotar recado, e o quanto tem outras funções estratégicas que são ligadas ao secretariado, a gente vê os desafios que as pessoas passam em relação a isso. Inclusive do que a gente estava comentando antes, de conhecer a estrutura. Por isso que quem fica, no caso ali da Jéssica, que comentou, né, do serviço terceirizado e de haver muitas trocas, quem fica tendo esse período maior de adaptação, ele sente uma grande dificuldade, porque nós estamos ligados às coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, nós nos acostumamos com as pessoas, nos acostumamos com as rotinas e existe um tempo de adaptação. Igualzinho aconteceu para nós, pessoal, o tempo de adaptação para a gente conseguir desenvolver os nossos conteúdos e as nossas aulas através de uma plataforma virtual. Não pensa que foi fácil para nós, assim como não foi fácil para vocês. Nem todas as metodologias cabem dessa maneira. Nem todas as atividades podem ser feitas da mesma forma. A gente passou a entender uma grande diferença no sentido de tempo. E a gente conversava sobre isso com a turma do outro semestre, sobre as mudanças no dia a dia de trabalho que as pessoas tiveram. Assim como eu tive mudança no meu dia a dia de trabalho, muitos de vocês também tiveram. Dava um exemplo, nos outros semestres tinha aluna que trabalhava em consultório médico, e a gente comentava bastante sobre isso, né? Aquele uso bem comum do telefone, de poder ligar, de estar sempre, perdão, de estar sempre disponível, o quanto passou a ser digital, ter que ter o uso de uma agenda digital, uma agenda compartilhada que os próprios profissionais compartilhavam com os seus secretários para os agendamentos, confirmações e uso de WhatsApp, ou seja, a comunicação com as pessoas de uma forma direta. Hoje aconteceu um caso assim comigo. Uma pessoa puxou um assunto ali no WhatsApp, a foto era com a família, sabe? Eu não consegui identificar na foto quem era a pessoa. E a pessoa começou a falar comigo como se me conhecesse, né? Como se tivesse já alguma intimidade. Oi, tudo bem? Gostaria de saber tal coisa, tal coisa. E eu perguntei quem é, né? E daí fiz, bom dia, quem é? Ah, podemos falar sobre esse assunto assim, assim. Mas a minha maior curiosidade era saber quem era. Daí a pessoa me respondeu, oi, Fabiana, é o fulano de tal empresa. Realmente ele me conhecia, só que a gente nunca tinha trocado o WhatsApp. Eu converso bastante com ele em algumas situações na empresa. E eu não tinha o número dele, não consegui reconhecer na foto, e ele pediu desculpas. Ai, desculpa, eu não me identifiquei. E eu ainda botei risadinha ali, disse, desculpa, também não reconheci pela foto, porque estava uma foto de família, não dava para a gente ver direito quem era a pessoa. Então, as pessoas tiveram que se acostumar, inclusive, com isso. Aquelas respostas padrão que nós recebemos e que nós enviamos, né, quando é empresarial. Bom dia, estamos em horário de atendimento, aguarde ou mande seu recado, logo que possível nós poderemos atendê-lo e tal. E vocês da área de secretariado trabalham bastante isso.
questão da escrita, do comportamento, de como chegar até o cliente, de como desenvolver uma boa conversa. E se vocês ainda não se sentem seguros, porque ninguém é obrigado a se sentir 100% seguro, porque as coisas vão acontecer no dia a dia, né? Isso é uma realidade. Existem várias ferramentas. Hoje tem muita coisa de curso online, muita gente trabalha com oratória. Eu conheço pessoas, assim, já tive alunos que estão hoje há muitos anos no mercado de trabalho, que eles fizeram cursos de oratória e que eles dizem assim, eu comecei a desenvolver a minha capacidade, eu tinha muito medo, porque voltando àquilo que a gente está comentando aqui em relação à negociação e vendas, a nossa venda do atendimento do dia a dia, ela é a venda da imagem que nós estamos passando para o nosso consumidor. Então, muitas coisas, ninguém vai sentar com vocês e dizer assim, aqui vocês têm que ser tratar de tal forma, com tal e tal termo. Dificilmente alguém vai falar isso para vocês. Mas quando está fazendo um processo seletivo, quando está entrevistando, está imaginando que vocês tenham algum tipo de conhecimento para saber se comportar perante o público. E é difícil, pessoal, é difícil. Por quê? Porque lidar com o público e todas as pessoas de alguma forma se envolvem com esse público, com o nosso cliente, que é lá o nosso foco. Então, de novo, estou falando no foco. E conhecer esse foco, saber com quem a gente trata, é muito importante, porque às vezes nós estamos na posição do, eu estou, né, querendo fazer uma gentileza, sendo bem educado, explicando pausadamente, e às vezes a pessoa não está preparada para receber isso, né? Ela não está querendo que tu explique, ela não está querendo que tu coloque os teus argumentos, às vezes ela já está levando uma situação, né, com uma outra coisa, e nós precisamos saber como fazer isso. Então, se vocês gostam dessa área, é uma dica que eu estou dando. Procurem, tem muitos vídeos, muitos professores, né? Inclusive, assim, não é professor formal, mas consultores, pessoas que trabalham no dia a dia, que dão dicas e trabalham, assim, em vídeos explicativos com muitas coisas que podem nos ajudar. Eu vejo muitos pequenos empresários que eles tiveram, assim, a gente conversa todo dia com pequenos, com pessoas que têm seu empreendimento ali, às vezes familiar, que começaram, né, com uma necessidade X e nem sabiam que tamanho ia ficar, que eles dizem assim, nós aprendemos tudo na prática. É tentando fazer o melhor para o cliente, é tentando entregar algo que vai fazer com que ele goste, com que ele retorne. Isso é excelente. Isso é o que todo mundo gostaria, né? Poder voltar, poder se sentir bem. O ser humano, nós todos, nós somos movidos por uma gama de sentimentos. E não adianta a gente pensar que um treinamento plástico, né, aquele que é engessado, que parece que está dentro de uma caixa, vai resolver todos os problemas. Vocês já não se sentiram, às vezes, meio mal com um atendimento ou com alguma reclamação, alguma coisa de... É uma pena que a gente dá os exemplos e sempre acaba falando de telemarketing. Tem vários atendimentos muito bons de telemarketing. Mas houve uma época assim que chegou a virar uma coisa tão padrão que era difícil as pessoas resolverem qualquer coisa que saísse daquela essência. Já aconteceu alguma vez com vocês? Vocês concordam com isso? De situações em que parecia que não estavam se preocupando com a individualidade daquela situação ou daquele evento que vocês estavam precisando de um atendimento. Acontece? Vocês acham que sim? Quem quiser colocar ali no chat, se quiser abrir o seu áudio para a gente conversar um pouquinho. É uma realidade? Vocês acham que isso acontece mesmo? Vocês sabem que muitos atendimentos mudaram em função disso? Um alto nível de reclamações pela falta de resolução de problemas com os serviços de atendimento ao cliente, aquele famoso saque, né? Pega um produto, olha na embalagem, lá no cantinho da embalagem diz saque.
Hoje em dia é tudo virtual, né? A gente pode mandar foto, pode mandar vídeo, pode mandar a explicação do produto, entra no site, tal coisa, tal coisa. Mas no período mais forte de atendimento telefônico, o Brasil foi recordista em reclamações. Reclamações pela falta de resolução dos problemas. E vocês sabem o que, que acontecia? Isso aí são todos dados de pesquisas, pesquisas que a gente trabalha, que a gente já levou para a sala de aula. Sabe o que, que acontecia bastante? As pessoas se sentiam como se fossem assim, ó, menosprezadas porque não conseguiam resolver uma situação com um determinado produto ou serviço. E se a pesquisa mostrou isso, e se ela tivesse pelo menos uma preocupação maior com o seu problema, independente de ter resolvido da forma como o cliente imaginou, isso gerava uma possibilidade de voltar à empresa. Ou seja, não vou deixar de comprar nessa empresa, vou dar mais uma chancezinha. Mesmo sem ter tido uma solução do problema exatamente naquela ideia inicial que eu imaginava. Isso foi comprovado em pesquisa. Então, não precisava nem o esforço 100% de resolver da forma como o cliente queria, mas pelo menos dele se sentir importante e de se sentir acolhido com aquilo que ele estava pedindo. Nós não estamos, pessoal, mais na era, se vocês já ouviram falar, a gente tinha muito aquela ideia do cliente sempre tem razão, o cliente pode chegar xingando e botando o pé na porta, né? Não é mais essa era que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma era onde o cliente ele é muito mais importante para aquilo que a empresa faz. Ou seja, eu preciso da opinião do cliente. Eu posso gostar ou não de algumas coisas, mas eu tento me aproximar de uma maneira melhor, não dizendo que ele sempre vai ter razão, que ele pode chegar lá e dizer que está tudo errado. Não. Mas que a gente consiga fazer a contrapartida. Qual é a contrapartida? Tem que entender um pouquinho de negociação, tem que entender um pouquinho dessas capacidades de comunicação para que o cliente possa entender o seu papel. Vocês já viram várias campanhas voltadas para marketing, para propaganda, mais especificamente para propaganda e desenvolvimento de produto, mais nessas duas áreas dentro do marketing, que se convida o cliente a participar. Quem é que lembra lá de uma campanha da Ruffles? Mande o seu sabor favorito, que entre os mais votados nós vamos fazer o sabor. Não sei se já viram o Trident de melancia, né? Eu achei muito estranho o dia que eu vi. É uma fruta que não é tão comum da gente ver produtos, né, com a melancia, e foi através de uma campanha. Eles queriam realmente testar novos sabores e colocaram os clientes. Isso é interação. Isso se chama interação entre o cliente e a empresa. E cada vez mais isso está forte. Olhem as formas de marketing que a gente tem hoje para a parte de divulgação com as redes sociais. Cada vez mais a gente está próximo. Então, existe lá o produto X, aquele produto X tem vídeo explicativo. Tem uma pessoa que faz um merchandising ali, né, muitas vezes sem ter uma grande formalidade, mas que ele apresenta o produto e mostra o uso. Então, tudo isso são estratégias para a gente conhecer mais o nosso consumidor e entender o que nós estamos entregando. Por isso que eu reforço que, independente de nós estarmos vendendo alguma coisa, né, o nosso foco não é só a gente olhar para a questão de técnicas de vendas, como chegar ao consumidor, porque o foco de vocês, dentro da área de vocês, pode não ser especificamente a venda de um produto ou serviço. Então, a gente olha mais aquilo que está genérico. O que poderia ser genérico? Entender o consumidor, buscar as suas necessidades, ou seja, tentar entender o que levou ele a estar ali. E isso vocês podem estar em qualquer lugar. E daí eu lembro novamente de colegas de vocês que trabalham lá com secretarias, né, de escolas, com secretarias lá de alguma repartição, né, de um local tanto público quanto privado, alguém que está no atendimento, que cuida da agenda de um médico, de um dentista.
conhecer esses consumidores, saber como que a gente vai tratar. Isso são técnicas que são usadas dentro das vendas. Conhecer o consumidor, tentar entender a sua real necessidade, conhecer as suas limitações, porque muitas vezes o consumidor tem uma limitação com essa geração toda que gerou na pandemia, muito mais eletrônica, muito mais automática, muitas pessoas ainda não sabem usar. Então, eu tenho ainda aquele consumidor que precisa de uma maior atenção. Nós temos, né, pessoal, várias parcerias, como eu trabalho no curso de gestão de cooperativas, com várias cooperativas, e a gente trabalha muito com o ramo crédito, a gente tem projeto de extensão, a gente dá vários cursos, principalmente para o Sicredi, e como o relato, como a gente viaja, né, e faz cursos em várias regiões, inclusive fora aqui do estado, como a gente vê os relatos, que são interessantes da gente pegar aqueles exemplos, que as pessoas dizem, professora, tem muita coisa que está na mão do associado. Por exemplo, lá do Sicredi, né? Ele pode fazer várias coisas pelo aplicativo. A gente ensina, a gente pede, insiste para que ele baixe o aplicativo, para que ele possa fazer. Só que tem pessoas que não vão usar. Eles não vão usar por várias questões. Porque eles não acham seguro, porque eles ainda têm um certo receio, porque eles acham que ali vai ficar distante. Tem aquele povo que gosta de ir na agência. A gente já fez trabalho com várias regiões aqui do estado. Em muitos municípios menores, as pessoas gostam de ir até o banco para poder conversar, para poder encontrar as pessoas dentro do banco. Gostam de chegar no banco, né? Normalmente tem lá um local com cafezinho, com chá, e ele vai pegar aquele cafezinho, então ele passa direto com o seu gerente de contas, ele passa com o outro porque é da mesma, né, da mesma família, já conhece o tio, o primo, o irmão, já para ali para conversar. Vocês não imaginam o quanto essas pessoas tiveram dificuldade de relacionamento com a empresa. Imagine, né? Com o banco é coisa do dia a dia, né? Tem que se preocupar ali com o dinheiro, com o investimento, com os pagamentos, por causa da pandemia, por causa desse afastamento. Vocês sabem, né? Todas as ações das cooperativas passaram a ser virtuais, como a maioria das empresas. Então, a gente teve uma regulamentação para as assembleias virtuais, não se encontravam mais, né, em grandes salões, não podia fazer isso. Então, olha o quanto isso mudou o dia a dia das pessoas. E nós gostamos de relacionamento. Nós, que eu digo, seres humanos. Nós gostamos e precisamos nos relacionar. E o principal relacionamento que a gente tem que prezar é o relacionamento no nosso ambiente de trabalho. Porque é o nosso dia a dia. Quantos de vocês trabalham aí e ficam mais tempo fora de casa do que em casa, né? Mesmo na pandemia, quando eu estava trabalhando em casa, o que mais a gente ouvia era as pessoas precisam se concentrar, as pessoas precisam dar aula, as pessoas precisam estar na frente do computador para fazer uma reunião e muitas vezes não tinha como ficar isolado dentro de casa, então era reunião com o filho, com o marido, com o gato, com o cachorro, em casa com o gato. Então o gato passa na frente da câmera, dali um pouco o gato volta. E esse foi o dia a dia de uma adaptação, porque a gente não estava conseguindo fazer o nosso dia a dia separado. E muitas pessoas, imaginem, gente, tinha gente assim que sonhava com o famoso home office. Isso é muito antigo. Eu lia na minha época de faculdade, nos anos 90, a grande revolução americana dos home office. Os professores passavam isso para a gente lia as reportagens, porque, né, vinham as reportagens falando sobre isso. Ai, era aquele sonho de consumo, gente, que maravilha. Tem países que a licença maternidade é 6 meses. Tem países que vai até um ano. Imagina, um ano. É o sonho de toda mãe, né? Ai, vou ficar um ano, ver meu bebezinho crescer, vou conseguir ver cada acompanhamento, porque às vezes as mães choram, né? Que quando chegam em casa ou vão buscar o bebê na creche, descobrem, né, que ele já fez algo, né, que a mãe estava tanto esperando, às vezes até para caminhar, deu o primeiro passinho, não foi junto com a mãe e com o pai em casa, né, foi com a pessoa que cuida, ou foi lá na creche, ou foi lá na escolinha. E a gente achava assim, ai, parecia assim um sonho. E de muitas pessoas a gente ouviu isso. E a pandemia trouxe, parece que um choque de realidade.
trabalhar em casa é difícil. Trabalhar em casa é muito custoso. Precisa de uma organização tanto estrutural quanto mental. Mental. Eu estou aqui dando a aula para vocês, eu estou concentrada, e como eu disse, hoje foi a minha terceira aula, eu fiz as 3 aulas de casa, né? Eu fui para o campus, voltei e foi uma corrida. Mas eu gosto de ter esse tempo, porque a gente consegue se concentrar. Se eu não conseguir me concentrar, eu não vou ter a conexão das minhas palavras. Então, se tiver alguma coisa aqui no meio, a televisão vai estar ligada, eu estou num lugar que tem um outro barulho, eu já me desconcentro. Porque eu tenho, né? Eu gosto de uma concentração direta, e quando eu estou fazendo algumas coisas, sou uma pessoa que me assusta muito rápido. Às vezes o pessoal se mata rindo lá no colégio, mas eu estou dentro da minha sala, eu estou concentrada, eu estou trabalhando no computador, alguma coisa, chega alguém na porta, eu dou um pulo, né? Opa, te assustei, desculpa. É pela questão de concentração. Também a gente tem que se conhecer, né? Se tu é uma pessoa mais visual, se tu lembra mais daquilo que aparece ali. Então, olha como é importante. A gente acha isso assim, ó, é excelente quando tu chega num local e a pessoa te chama pelo nome, né? Te conhece como cliente, como paciente, que tu vai ali e tu fica pensando que legal, aquilo ali é uma valorização, mas não aquela coisa chata do nome pelo nome, sabe? Quando a gente chega no lugar e dizem qual é seu nome, daí fica, ai, dona Fabiana, a senhora gostaria dessa aqui? Ai, essa aqui, não sei o quê. Falam 20 vezes o teu nome. Eu não gosto disso. Não gosto desse perfil, porque eu acho que é um perfil muito, né, feito ali na hora. O legal é aquele perfil do conhecimento, de saber. Agora há pouco eu tinha comprado um produto numa loja online, eu recebi vários WhatsApps. Ai, gostou, chegou direitinho, como é que foi a entrega? A gente faz a entrega por uma transportadora, queríamos saber e tal. Eu fui tão bem atendida que eu, inclusive, falei assim: eu adorei o produto, já estou usando, não sei o quê. Eu senti vontade de dar esse retorno e poderia simplesmente o cliente não dar bola para aquele WhatsApp, só dizer sim, recebi, ok, tá, terminou, sem grandes coisas. Eu não conheço, né, a face da pessoa que está ali, porque a marca, a fotinha é a marca da empresa, ela se identificou, oi, eu sou a fulana tal. Mas eu gostei dessa fulana, né? Agora eu não lembro o nome dela, por isso que eu estou usando fulano. Eu gostei da forma como ela fez, que foi para mim, sabe? Preocupada. Ela pode ter feito isso para 20 clientes, mas ela teve o cuidado de colocar o nome, de saber de que cidade era. Então, isso é importante. Nós precisamos criar laços de referência. Não sei como que vocês enxergam isso na prática, mas criar laços é essencial. Quem aqui quer falar um pouquinho? Quem está há mais tempo no seu trabalho e acha que pode dar uma contribuição? Ou acha no sentido de que queira dar uma contribuição? Quem aqui já trabalha há bastante tempo ou considera que já é um tempo suficiente para poder criar um pouquinho desses laços na empresa? Quem que gostaria de falar? Digam aí, meninas. Estou vendo um monte de meninas aqui, algumas com foto, outras sem foto, então algumas eu não sei nem a fotinho, né? Nem a figurinha. Quem é que quer dar um depoimento? Quem é que está trabalhando que gostaria de falar um pouquinho? Jéssica, está desempregada. Uhum. E é difícil, Jéssica, está sentindo a dificuldade da recolocação? A recolocação também é difícil, né? Então, quanto estão cobrando nos processos seletivos para a gente já chegar meio pronto nas empresas, né? Vocês sabiam que isso é um processo que está acontecendo, no sentido que, exatamente, ó, tá horrível, né? Jéssica, sabe o que acontece? As empresas estão cada vez mais querendo reduzir os investimentos nas pessoas, porque o investimento em pessoas é caro. Se vocês falarem com o empresário assim, quanto custa criar uma diferenciação no produto X, vai lá e calcula na ponta do lápis, né? Matéria-prima, tal, e transforma. Com o ser humano não é assim. Eu já trabalhei muitos anos com gestão de pessoas, e então eu sei bem o quanto a gente consegue olhar isso dos dois lados, sabe? Do lado da empresa, e eu sou extremamente defensora de que as organizações têm que investir no seu capital humano.
É ali que está o diferencial. Agora, com essa pandemia, todo mundo passou a ver que comida a gente pede da loja da esquina e da outra esquina, né? Tinha, né? Vou pedir uma marmita, vou pedir um almoço. Tem ali 1000 opções, porque todo mundo começou a colocar delivery. Mas qual é aquele que a gente vai gostar? Qual é aquele que a gente vai pedir novamente? Tem 1000 decepções, né? Ah, o produto que chegou ruim, o produto que não chegou de acordo com o que a gente queria. Então a gente vai buscar aquele que realmente chega bonitinho e que consegue satisfazer a nossa necessidade. E esse laço nós só conseguimos enxergar que ele é feito por pessoas. Porque aquele entregador, eu nunca vou esquecer um dia assim na pandemia, o inverno, estava frio, 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 a gente pediu uma pizza e, e assim, ó, caiu o mundo. Sabe o que é cair o mundo? Assim, ó, a gente só pensava, tá quase na hora de chegar a pizza e a gente tá com esse temporal, assim, e era forte, batia a chuva no vidro. Certamente não foi uma vez, mas essa me marcou bastante. Dali um pouquinho tocou o nosso interfone, né? A gente tem uma entrada grande até aqui a porta do prédio e o nosso combinado é sempre receber na porta. Então a gente pode receber lá no portão quando tá bom o tempo ou receber na porta. E, e eu lembro assim que o meu marido atendeu e ele disse assim, cara, entra correndo se tu puder, assim, já te abriga aqui na porta do prédio que eu vou abrir para ti. Daí tinha que pagar, né? Tinha que passar o cartão. Então ele entrou e ficou ali dentro. E o meu marido brincou com ele, pá, como é que tá? Quantas entregas tu ainda tem? Ele disse assim, ai, tenho bastante, não sei o quê. Não quer te secar um pouco? Ele, não, fica tranquilo. Ele estava, inclusive, com a calça de chuva, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. E ele saiu, assim, bem contente, sabe? Agradeceu, disse assim, tem uma boa janta. E aquilo nos tocou, assim, de uma forma, o quanto estava importante o papel daquele entregador. Eu estava comprando a pizza X, lá da empresa X, e eu queria a pizza com as características boas, né? O sabor bom, a massa bonitinha, tudo aquilo que a gente espera. Mas, gente, o trabalho daquela pessoa que estava entregando, naquele momento, naquela chuvarada, naquele temporal de moto, eu ficava pensando assim, o quanto ele era importante. Eu não estava vendo o cara da massa, né, que faz lá um malabarismo para poder espichar a massa, que era o produto que eu estava comprando, né, a massa bonitinha, o recheio colocado no lugar, tudo isso eu queria. Mas o quanto me marcou uma pessoa fazendo entrega no meio de uma chuvarada, porque caiu o mundo ali de chuva no momento em que ele tinha que fazer entrega. Ele não podia ficar lá sentado esperando, agora eu vou sentar, ia passar 20 minutos e a pizza ia ficar fria, né? Ele não ia conseguir fazer entrega. Esse reconhecimento humano, como a Jéssica falou ali também, de reconhecer independente da função que a gente faz, isso é uma coisa assim que eu defendo muito. As pessoas têm que se sentirem iguais. A gente tem que trabalhar o sentido de igualdade. Espero muito assim que vocês consigam e tenham isso nos trabalhos que vocês fazem, nos trabalhos que vocês venham a fazer, porque a gente se sente muito, muito bem quando nós nos sentimos valorizados naquilo que nós fazemos, né? Vocês chegam na frente de um shopping, o shopping é tudo lindo, é tudo limpo, né? Aquele monte de vitrine organizada. Você vai no banheiro e espera que o banheiro esteja limpinho, com aquele cheirinho, né? Inclusive, lá de uma essência que eles vão colocar. Mas a gente às vezes não para pensar quantas pessoas estão atrás disso, né? E a gente olha, aquela loja ali da esquina tal, mas gente, tem alguém que está limpando o chão, tem alguém que está abrindo a porta, tem um outro que está lá na segurança para saber que a gente pode se sentir seguro, que é a proposta de um shopping, né? Congregar uma grande quantidade de produtos e serviços para que as pessoas tenham várias opções, tanto de compras quanto de entretenimento. Esse é o grande objetivo do shopping center, uma criação que não é muito antiga, né? O shopping center é uma coisa muito moderna e que já vem se transformando há muito tempo para congregar tudo isso. E quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas estão ali vivendo esse dia a dia e que muitas vezes não são vistas? Vocês já ouviram falar de um professor que fez um trabalho lá em São Paulo, um antropólogo, e que ele
se fez, né, viveu vários dias com o uniforme de gari, junto com os garis, e que ele fez um trabalho sobre os invisíveis. Ah, gente, é fantástico. Procurem isso na internet, que vocês vão ver, assim, ó, se sensibiliza muito. O quanto os garis, né, ele viveu, ele quis fazer a experiência sentindo na pele, o quanto os garis têm essa invisibilidade. Ou seja, as pessoas não dão importância para aquele trabalho, as pessoas passam ali do lado de carro, eles estão juntando. E ele fez um trabalho tão lindo, uma análise social, que faz a gente, sabe, ficar tocado e entender a importância dessas pessoas. Eu pensava muito nisso nesse período da pandemia, o quanto as pessoas estavam, né, recomendando para não colocarem as máscaras de qualquer jeito, poder fazer uma identificação no lixo. Quantas pessoas não deram a mínima bola, né? E a gente pensar quantos vão lidar com aquilo ali. Parece que é tudo assim, ó, a gente bota daqui da porta da nossa casa para fora, né? E imagina o lixo, mas o quanto a gente organizar o lixo, entender que vão ter outras pessoas que vão passar depois, são importantes para esse processo, né? Para a gente não levar para um sentido que vai agredir o meio ambiente, que vai correr risco para as pessoas. Olha, é bem difícil conscientizar muitas vezes a população de que existem pessoas que trabalham com maiores riscos do que a gente, né? Às vezes a gente mede por nós. Ah, eu não corro muito risco, mas quantas pessoas que estão ali correndo risco, né, no seu dia a dia. Então, pessoal, a ideia principal da gente fazer esse fechamento e os vídeos que eu deixei lá para vocês é realmente para que a gente possa fazer um recapitular da importância de trabalhar dentro desses tópicos contemporâneos um pouquinho sobre essa visão de mercado, vendas, consumidor e fazer essas reflexões. Em cima disso, a minha proposta final, que então não foi desenvolvido como uma prova para vocês fazerem hoje, ela vai ser também uma atividade com um prazo para vocês desenvolverem. Na outra semana vocês já vão ter as aulas, né? Vão começar com outros conteúdos com o professor Vitor. Então vocês vão fazer as minhas atividades. E como eu recebi alguns questionamentos em relação se teria como enviar de outra forma o trabalho, já que as atividades estão, né, fechadas, as anteriores, e eu fazendo essa contagem, a gente teve um pouquinho mais de entregas de trabalho da última atividade em relação à primeira. Eu considero, então, que algumas, né, alguns de vocês, eu acho que a maioria, né, vocês que estão assistindo são as meninas, que algumas podem ter, né, inclusive os colegas que vão assistir essa nossa aula, a possibilidade de fazer a entrega, tá? Então, o que eu vou combinar com vocês? O prazo da última atividade, depois eu vou mandar direitinho ali no fórum explicando, também vai ser um prazo de reabertura das atividades anteriores. Então, eu já tive perguntas, né, pontuais, específicas. Ah, professora, dá para mandar por e-mail? Dá para considerar a atividade depois do prazo? Então, nós vamos fazer isso, tá? Eu digo nós porque a gente tem que desenvolver junto as nossas atividades. O meu objetivo é que vocês compreendam. Por isso que as questões não são de conceito, o que é tal coisa, eu não vou botar uma questão assim para vocês. Eu quero que vocês façam uma pesquisa com um exemplo de uma empresa, vou colocar ali um roteirinho que vai ser bem legal de vocês conseguirem pesquisar e, ao mesmo tempo, as atividades anteriores vão estar abertas para dar possibilidade para quem não entregou, tá? Então, se alguém já fez o envio, já recebeu o ok, se fez por e-mail, sei que já teve situações assim, já mandei o ok, mas para quem ainda estava em dúvida ou se não foi respondido ainda estava com essa dúvida, muitas pessoas comentaram que esse semestre, exatamente por ele ser atípico, por ele estar nesse meio de período, né? Daqui a pouco vem recesso, vem as festas de final de ano, daí começa o ano novamente. Muita gente está nessa situação, ou, né, a procura de colocação profissional, ou com situações até mesmo de doenças na família, de, né, várias situações que cada um de nós é uma caixinha, né, com um monte de coisas e situações específicas. Então, muita gente ficou com esse medo, né? Ah, medo de não conseguir terminar o semestre, de não conseguir acompanhar.
Então, a gente vai fazer o possível para que todos consigam chegar até o final. Nosso objetivo é esse. Se existe essa possibilidade, a gente falou desde o início, né? A gente está desde o primeiro semestre de 2020 falando nessa flexibilidade, é a gente conseguir entender que é mais um semestre dentro da possibilidade do que o Rede permite, né? Desse nosso meio de ensino-aprendizagem, que permite essa flexibilidade. A gente gostaria muito de estar lá à noite vendo vocês, o pessoal vai para a aula, alguns levam pipoquinha, outros levam chimarrão, mas a gente está em casa, né? Como algumas de vocês falaram ali, eu estou com o filho, eu estou fazendo alguma outra coisa, estou escutando a aula ao mesmo tempo, né? Estou limpando lá a mesa, quantas vezes a gente está fazendo isso, né? Está com o olho aqui e fazendo uma limpeza. Então, é dentro dessa proposta que eu vou mandar as instruções para vocês, tá? Dessa última atividade, e vou colocar ali a referência. Então, para quem for assistir, né, a aula, depois que eu postar ali a gravação, e que vocês possam perguntar, vai ter essa oportunidade. Porque a nota final, o conceito final lá que vai aparecer, vai ser com as minhas atividades e com as atividades que o professor Vitor vai desenvolver, tá? Então, é um conjunto para que vocês digam, lá no final eu passei por tópicos, mas eu estudei várias coisas e vi vários temas que se interrelacionam. Esse é o nosso objetivo. Eu fico, pessoal, ainda à disposição para vocês, para que vocês tirem dúvidas, perguntem, e independente do professor Vitor estar trabalhando já uma outra parte do conteúdo. Até porque, né, a gente tem outras atividades, eu também participo de alguns temas com os seminários, então certamente vou voltar também a encontrar vocês. Então, o nosso principal recado aqui para a gente fazer o encerramento é fechar, né, essa parte, que é apenas um capítulo, né, uma questão técnica ali para a gente fechar um capítulo da área que eu trabalho, para vocês poderem realizar as atividades e conseguirem, com essas atividades, o entendimento do conteúdo, certo? Esse é o nosso recadinho. Então, estou fechando aqui a gravação.